Qual o verdadeiro motivo de prender o Lula? Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Quero deixar bem claro, não sou socialista, muito menos neoliberal. Sou um liberal social. Defendo o desenvolvimento econômico com a distribuição da renda. Países que adotaram o referido modelo acabaram com a pobreza, uma comprovação histórica, tais como Japão, Coreia do Sul, Alemanha, França, Inglaterra e o norte da Europa. A China está desenvolvendo uma contra-revolução em direção ao social-liberalismo. Os demais países cujos regimes não são sociais liberais é uma junção de pobres com milionários. Entre eles, Brasil e Estados Unidos. Poderia citar centenas de outros. Feito esse esclarecimento, volto à reflexão a respeito da realidade brasileira. No Brasil não existe esquerda ideologicamente. Entretanto, a direita, nesse momento histórico, está muito forte. O que há no Brasil é um povo completamente ignorante politicamente. Com efeito, combater o PT como se fosse de esquerda é a mais absoluta estupidez. O PT é igual ao PMDB, aos democratas, PSDB e PP, tão somente para citar os principais partidos. Todavia, com uma única diferença, tem bandeiras populares, com a finalidade de ganhar o poder político. Esse é exatamente o verdadeiro motivo de combater o PT. Nenhum desses partidos políticos defende o social-liberalismo. A maioria nem entende do que estou falando porque os políticos brasileiros são analfabetos funcionais, iguais ao povo, além de oportunistas. Posto tais considerações, o povo brasileiro não tem futuro. A nação não tem perspectiva, do mesmo modo a sociedade. No entanto, como todos os políticos, com raras exceções, defendem o mesmo modelo político, com as devidas ponderações. Todas as reformas são enganadoras, porque a questão econômica é sistêmica. Trata-se do modelo de desenvolvimento, o qual a burguesia recusa a mudança. Sendo assim, desenvolve uma luta ideológica partidária, como se a esquerda fosse o grande mal brasileiro. Imaginando a corrupção ser um fato de esquerda, quando não existe sequer a esquerda no Brasil. Ideologizando o cidadão brasileiro que tem consciência de analfabeto funcional, realidade que atinge 90% da sociedade brasileira. O povo é ignorante, não refiro ao pobre. O cidadão sabe ler e escrever, tem diploma universitário, mas é analfabeto politicamente. Não consegue entender os fatos analíticos cientificamente. Cria-se o fenômeno religioso medieval do bode expiatório. A culpa é da esquerda, mas onde está a esquerda? A cabeça do Lula é igual à do Temer, do Aécio, de qualquer outro cacique. Refiro ao modelo político defendido, liberalismo econômico.
Sendo assim, a luta das instituições para inviabilizar a esquerda é uma luta inglória, cruel, porque na prática ajuda a tirar os direitos sociais defendidos por políticas populares. Essa é a única diferença entre os partidos. Todavia, uma luta fantasiosa, porque a corrupção não é um fenômeno da esquerda, porém de todos os brasileiros impregnados na política. A corrupção chegou ao Brasil com os portugueses. Entretanto, instaurada sistemicamente a partir da proclamação da República, institucionalizada politicamente. Percebe-se claramente que o combate à corrupção no Brasil objetiva inviabilizar o PT. Prendendo Lula, acaba a corrupção do Brasil. Ora, isso é de um cinismo insuportável. A corrupção partidária no Brasil, só 20% dela é praticada pelo PT, 80% pelos demais partidos em referência. O dinheiro doado para as eleições de 2014 pelas empreiteiras, 5 bilhões, 1 bilhão para o PT, os demais bilhões para outros partidos citados. Desse modo, fazer o Lula de bode expiatório é um cinismo irreparável. Não tenho nada contra prender o Lula. Entretanto, não na perspectiva demagógica da política partidária, conflito de grupos em disputa pelo poder, forma de antecipar o resultado da próxima eleição. A corrupção é algo muito grave e poucos não estão envolvidos. As instituições precisam refletir essa questão com maior complexidade, do mesmo modo a sociedade. Não se pode desenvolver ideologia política da corrupção. Faz-se urgente acabar com os desejos ideológicos. Falta de caráter e ignorância não ajudam na construção da nação. É necessário prevalecer a lógica racional e não o irracionalismo ideológico. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.